Agora é hora de mesa quadrada. Boa tarde, eu sou a Larissa. Eu sou a Ariel. E hoje a gente vai entrevistar A equipe dos Mambebes. que foi uma adaptação feita pela CIA Teatral ESEM no dia 31 de outubro. Conta com vários estudantes, ela é regida pela Patrícia Zampiroli, que é a diretora da CIA Teatral e também nossa professora de artes. E acompanhem o vídeo para mais. Então, pessoal, agora eu tô aqui com a Patrícia Zampiroli, que é professora de artes e diretora da CIA Teatral. E, Paty, o público tá querendo saber como foi e como se deu a escolha do Alto da Compadecida. Bem, a gente estava há 2 anos, né, em casa, na pandemia, então foi um retorno aos palcos. E depois de tanta coisa difícil que a gente viveu, depois de tanta tristeza, a gente considerou que era legal fazer uma comédia. E aí, a Ariana Suassuna, né, é um autor muito querido, os alunos gostam, tem uma identificação. A gente já fez o Santa e a Porca uma vez, então decidimos por isso fazer o Alto da Compadecida. Lari, como que o Alto foi a primeira opção que vocês pensaram? Vocês tinham outras ideias? Como é que foi? Então, o Alto, para surpresa de todos, não foi nossa primeira opção. Na CIA, a gente só trabalhou 2 anos com uma peça que foi, assim, 100% colaborativa e que não partiu de um outro roteiro. Por exemplo, em 2019, houve a adaptação de Vida e Morte Severina. Então, aqui a gente teve a peça Os Severinos, que apesar de ter cruzamentos com textos autorais, textos de autores consagrados, de outros gêneros, às vezes, literários, a gente raramente faz uma peça 100% original, né? Então, no início do ano, a gente estava discutindo, assim, especialmente a dramaturgia, sobre qual peça a gente ia adaptar esse ano. E a gente, por sugestões da Paty, assim, o pessoal abraçou muito. As 2 opções foram O Alto e Roda Viva. Daí, depois de algumas discussões, assim, houveram alguns entraves. Por exemplo, eu senti uma dificuldade muito grande em mexer numa obra que é tão consagrada, né? A gente estudou um pouco sobre a trilha de cada um, porque a de Roda Viva é completamente composta pelo Chico Buarque, né? Então, assim, era uma proposta um pouco diferente do que a gente costumava fazer, mas depois de algumas discussões a gente chegou à conclusão de que o Alto seria a melhor opção. E eu não me arrependo, porque foi lindo e eu acho que a gente modernizou bastante uma obra que já está um pouco datada. Estou aqui com a Ana Beatriz Teixeira, que é uma representante do figurino, e ela vai contar um pouco pra gente. Como foi o processo, Ana? Então, no primeiro semestre a gente já tinha organizado grande parte dos figurinos. E aí no segundo semestre, com a chegada do IF de figurino em si, próprio, a gente resolveu fazer algumas mudanças. E com o IF de figurino a gente teve a oportunidade, com a professora Carla, a gente teve a oportunidade de customizar algumas roupas, a gente teve a oportunidade de fazer algumas coisas do zero, porque até então era tudo usado já do que já tinha pronto, né, no acervo. Mas com a Carla a gente conseguiu fazer várias coisas. A gente fez, por exemplo, a capa da Nossa Senhora do Zero. E as saias das dançarinas, as saias curtas de algodão cru, foi a gente que customizou todas. E de onde surgiram as inspirações para os figurinos? Do filme O Alto da Compadecida. Não sei, porque tem Da estética do tem filme. a série e tem as roupas da peça, então... Não, foi do filme. Legal. E Ana, conta pra gente, teve algum perrengue, alguma curiosidade, algo pro público saber? Então, muitas vezes alguns figurinos sumiam do nada, sem explicação nenhuma. Inclusive, poucos dias antes da peça, sumiu grande parte dos coletezinhos da dança. A gente teve que fazer tudo do zero, pegar outra roupa pra usar. Depois teve uma confusão de que depois a professora não queria aquela roupa. Aí a gente teve que escolher outra, assim. Foram muitos perrengues, mas as roupas sumiam muitas vezes. Por isso que é importante devolver pro acervo. Pra fechar, Ana, qual foi o figurino mais fácil e mais difícil de fazer?
O mais fácil, eu acho que foi o figurino das dançarinas, em que elas usam saias longas, e que a saia já estava pronta. E o mais difícil foi os chifres do diabo, porque a gente fez aquele negócio do zero, entendeu? Tipo assim, não ficava certo na cabeça. A Paula colocava, tipo, ficava caindo, teve que reforçar várias e várias vezes até ficar perfeita. Foi mais difícil aquele chifre, gente. Frustrei. Oi, pessoal, eu sou a Ariel e hoje eu vou entrevistar a Mafê. Ela que é do elenco, ela interpretou o João Grilo e também do coral. Mafê, me conta, por que o nome Os Mambebes? Então, a gente teve essa inspiração dos Mambembes porque ele originalmente significa uma trupe de teatro. E como a peça foi feita em metalinguagem, que era uma trupe ensaiando para poder apresentar, a gente resolveu colocar esse nome e também foi inspirado na música do Chico Buarque, que tem o nome de Mambembes. Então, Afia, como alguém que tá na CIA, inclusive junto com você desde a primeira série, e que fomos atravessados pela pandemia, então foram 2 anos de peça-filme, ainda que ano passado a gente tenha tido algumas intervenções presenciais, eu queria saber como foi pra você, na terceira série, fazer uma peça que foi 100% presencial, desde o início. Cara, foi basicamente um sonho realizado, né? Porque eu entrei aqui na escola, na companhia teatral, e meu sonho era apresentar nesse teatro, sabe? Uma peça, porque eu sempre assistia peça e eu ficava pensando, caramba, imagina eu numa dessas, sabe? E aí a pandemia veio e acabou com esse sonho e, tipo, a gente teve que se adaptar e fazer a peça-filme. E teve que, como é que eu vou usar a câmera? Como é que eu vou trabalhar com iluminação? Como é que eu vou, sabe, decorar texto em casa? Como é que eu vou gravar? Enfim, era problemáticas totalmente diferentes do que a gente teve esse ano, sabe? Por exemplo, esse ano era muito mais de, meu Deus, tem que marcar a cena, tem que agir assim, tem que mexer mais o corpo, porque na câmera é muito mais fechado o movimento e no teatro é muito mais aberto, é muito mais pra fora. E eu acho que foi mais uma adaptação mesmo, sabe? Porque a gente tava muito acostumado a atuar naquela caixinha, sabe? E quando voltou pra cá foi uma mudança, só que a melhor mudança que já aconteceu. Porque foi nos momentos mais especiais que eu passei nessa escola. Que bonito. Gente, estou aqui com o Pedro, que foi uma pessoa que brilhou muito na peça, com certeza, e que teve mais uma vertente. Então, conta pra gente como que foi o processo da criação das coreografias. Então, né, foi difícil, digamos assim, né? A gente recebeu as músicas da equipe da sonoplastia, né, da trilha sonora, e no começo, quando a gente viu aquelas músicas, não eram músicas que o pessoal da dança conhecia, porque não era música que a gente estava acostumado a ouvir. A CIA já tinha outros projetos a CIA de dança já tinha outros projetos do semestre passado. Então foi algo que, surgiu assim do nada, que a gente recebeu as músicas e a gente falou, caramba, o que a gente vai fazer em cima disso? Que raios que a gente vai fazer em cima disso? Foram muitas ideias. Uma das coreografias que mais me marcou foi o Shot das Meninas, que foi cantado pelo coral, porque foi uma coreografia totalmente feita por mim e pela Giovana, que também é da CIA. E pra vocês terem uma noção, foi uma coreografia que no começo era uma coisa, depois se tornou outra, teve possibilidade de não ter coreografia, teve muitas possibilidades, e eu acho que isso representa muito todo o processo que foi da dança, sabe? Muitas coisas eram algo no começo e depois foram outras, e acabou que no final se tornou uma coisa muito linda, sabe? Eu só tenho a agradecer. Acho que toda a equipe da dança só tem a agradecer a Érica, que abraçou ideias de todo mundo. Pra vocês terem noção, todas as coreografias têm pitacos ali de todo mundo da dança. O Roy Couro foi feito pelas meninas, pelo pessoal que dança mesmo. Então, acho que foi um processo muito, muito gratificante, na verdade, sabe? Que muita gente ali gosta mesmo de fazer. Eu acho que a gente só tem a agradecer a Érica por ter dado essa oportunidade pra gente. Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de estar no palco. Como que foi receber todo o entusiasmo do público? Como foi pra vocês? Acho que um dos maiores momentos de interação com o público que a gente teve foi, né, o começo, em que a Paty sempre falou pra gente que era pra gente interagir com o público e que era pra gente falar com eles. E eu acho que isso foi muito interessante, porque a gente tinha esse pensamento de o que a gente vai fazer, quem que a gente vai imitar, com quem que a gente vai falar. E, na verdade, foi super natural. A gente percebeu que a gente
foi muito acolhido por todo mundo, sabe? A gente percebeu que, tipo, o teatro lotou, todo mundo veio ver a gente, depois a gente saiu, todo mundo falou com a gente, falou, tipo, ai, foi ótimo, foi muito bom. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Tipo, das pessoas da nossa escola realmente valorizarem a arte das pessoas da nossa escola, sabe? E é muito bonito de ver isso, tipo, de todos os alunos que estão sempre com a gente. Eu acho que o mais interessante foi ver, tipo, gente que eu nunca vi na vida, que eu nunca Né? nem conheci, vim falar, nossa, foi incrível a peça. Cara, vocês trouxeram o alto da compadecida pro palco e, sabe, incrível. E assim, é muito mágico estar no palco, sabe? Porque às vezes a gente vai assistir uma peça de fora e assim, já é incrível. Só que tá no palco é outra coisa, sabe? Porque você tá fazendo uma coisa que você trabalhou o ano todo, que você se esforçou, que você colocou um empenho naquilo. E, sabe, chegou o dia de apresentar e você vê que todo mundo tá ali pra você, tipo, pra prestar atenção, pra assistir, pra te parabenizar. Sabe? Você realmente se sente conectado com o público. E assim, que a gente tava falando da interação no começo, todo mundo tinha, tipo, um roteirinho pra fazer. Você vai entrar o público, você vai estar sendo o João Grilo. Você não é Pedro, você não é Mafê, você vai ser o João Grilo. Então, age como ele age. Só que não foi assim. A gente vai fazer isso, a gente vai mexer, a gente vai andar, vai imitar não sei quem. Não, foi, tipo, muito natural e a gente só, sei lá, incorporou o personagem e foi. Assim, foi bizarro, porque, assim, eu tava muito nervosa e quando eu coloquei o figurino, parece que saiu. Realmente entrou o João Grilo em mim e foi um momento muito mágico da minha vida. Cara, pra mim, a interação com o público, ela foi um dos processos mais interessantes de toda a peça, porque tanto no começo, quando eles desceram e a gente teve que super entrar no personagem e tal, quando no decorrer da peça, assim, todas as vezes que eu subia no palco, eu tava muito nervosa, eu não tava conseguindo andar direito, mas toda vez que eu entrava no palco, eu engolia e eu era a diretora, eu metia marra e era isso. E quando eu desci, eu contei a história pra todo mundo, que foi muito engraçado, eu esqueci que a peça tinha começado. Porque eu não sei quantas vezes a gente já ensaiou essa peça. E quando eu tava aqui embaixo, eu tava sentada ali, e era como se eu tivesse em mais um ensaio. Então eu tava assim, tava julgando o que todo mundo tava fazendo, eu tava reclamando, na minha cabeça eu tava bebendo uma água, olhando o meu tablet e tal. E aí teve uma cena que o público deu uma risada, assim, e aí eu falei, meu Deus, a gente tá estreando, meu Deus, é agora, eu tinha esquecido. Mas o público abraçou tanto a gente. Quando a peça acabou, eu subi ali em cima, eu tava indo embora. E eu encontrei o tio Lu. E o tio Lu tava chorando. E eu falei, não acredito. E aí ele me abraçou e ele falou, muito obrigada pelo que vocês fizeram, porque o que vocês fizeram foi lindo. E foi muito necessário. Então, eu acho que pra gente, foi um processo incrível essa peça. Foi um processo cansativo, mas foi muito incrível e enriquecedor de conhecimento e de experiências. Mas eu acho que foi muito necessário pro público, para quem veio de fora e para quem é da escola. Hoje eu escutei a professora Lígia falar que a gente estava em necessidade disso, sabe? De ter uma peça presencial em que os alunos, foi isso que o Pedro falou, em que os alunos pudessem prestigiar o que os outros alunos estão fazendo. Então, para mim, foi tudo um processo muito incrível, essa interação com o público. Bom, esse é meu primeiro ano na CIA, então, assim, foi uma situação muito surreal, sabe? Eu me senti muito, tipo, acolhida pelo público e, assim, a interação foi incrível, porque eu interpretei essa questão. Então, assim, foi muito complicado, porque ela é uma personagem rígida, sabe? E eu vi as pessoas que eu conhecia descendo, eu não conseguia ser rígida, tipo, assim, via que tá dando bronca, sabe? Então, meio que foi um pouco complicado pra mim, porque eu tava bem insegura, tava bem nervosa, tipo, meu Deus, é a apresentação. Mas ver as pessoas vindo falar comigo, elogiando o personagem, a peça, foi bem assim, tipo, como eu posso explicar? Incrível, foi muito bom, foi uma delícia, meu Deus, foi muito bom. Então, gente, eu queria saber como é que foi o processo de várias pessoas interpretarem o mesmo personagem. Como que foi pra vocês construir isso? Então, primeiramente, a gente meio que não sabia, né, como é que ia colocar tanta gente, né, porque teve bastante gente na peça, né, assim, na peça em si tinha poucos personagens, entendeu, e muita gente pra fazer, então a gente teve que adaptar, entendeu, então, 3 João Grilos, 3 Chicós, entendeu, 3 mulheres do padeiro, 2 padeiros, entendeu. E eu acho assim, foi bem bacana, entendeu? Eu acho que meio que no começo da apresentação em si, teve
muito desfoque, assim, as pessoas ficaram sem entender. Meu Deus, como assim? Mudou o personagem, entendeu? Mas no final todo mundo ficou, uau, que coisa incrível, entendeu? Que troca legal. Então, pra mim foi bem incrível, sabe? Aquela parte de trocar figurino foi uma coisa bem complicada, né? Porque eu era um personagem, eu tinha que passar pra outro. Mas pra mim foi interessante. Eu lembro que no início, eu acho que pra todo mundo que ia fazer um personagem que tivesse várias pessoas fazendo, bateu um medo. Do tipo, o público vai entender que é isso, vai entender que eram vários personagens. Tanto que no final, a minha própria irmã me perguntou sobre isso. Ah, você tava fazendo um personagem que alguém já tinha feito? E eu acho que todo mundo teve um pouco do medo das pessoas não entenderem isso. Só que durante o processo, a gente foi percebendo que os cortes mudaria isso, né? E que cortar de uma forma que todo mundo entendesse, tanto cortar de uma cena que a gente entrasse na coxia e saísse como outra pessoa, e tanto em cenas aqui no meio, que tiveram várias trocas que foram no meio do palco e que fez entender as pessoas que eram pessoas diferentes fazendo o mesmo personagem. E eu acho que na hora de dividir isso na criação da peça, foi muito a gente mesmo. Eu lembro que eu fiz com a Aldra e com a Ana Flávia, a mulher do padeiro, e eu lembro que a gente pegava uma cena, fica você com essa cena. Pega você essa cena. E não embolou. Então não teve briga pra ter uma cena, não teve discussão. Foi muito de boa, assim. Eu acho que pra maioria das pessoas a divisão foi muito fácil. E assim também não pesou nada pra ninguém. Então não tinha ninguém que tivesse, meu Deus, muito texto pra decorar e alguém que tivesse super carregado e alguém que não tivesse. Então ficou bem balanceado e eu acho que isso deu um jeito muito bom pra Cia, que tava com muita gente pra poucos personagens, e também pra peça, que deixou de uma forma mais dinâmica. Então, eu queria perguntar pra vocês, qual a principal lição assim, vocês tiraram de estar no palco, do processo de ensaiar, criar peças? Olha, pra mim, assim, teve muitas, né? Porque, assim, a gente aprende muita coisa. Muito tempo convivendo, etc. Então, assim, a gente acaba aprendendo coisa pra caramba. Mas eu acho que pra mim, assim, de verdade, foi uma questão, assim, de ver como a gente, junto, sabe, consegue fazer algo gigantesco, muito maior do que a gente conseguiria sozinho. É até parte da oração do teatro que a gente faz antes da peça, né? Pra fazer algo que eu não posso e eu não quero fazer sozinho, né? A gente só consegue fazer isso tudo colaborando. Tanto que eu escrevi sobre isso quando eu fui aplicar para o WC. Não passei, não tem problema. Quando eu fui aplicar, eu coloquei assim, que eu aprendi muito sobre trabalhar em equipe, sobre como é impressionante, assim, sabe? Que só esse grupo de pessoas, grupo de amigos, sabe? Com as ferramentas certas e com a determinação, assim, de trabalhar junto, consegue fazer algo tão grandioso. Porque eu não esperava que ia ser tão incrível. Eu não esperava que a peça teria sido tão enorme. Até eu ver, assim, a hora que eu chegou no final, assim, que tava pronto, eu fiquei, meu Deus, tudo isso e a gente que fez, sabe? Eu acho que essa é a parte mais legal, a melhor lição que eu aprendi. Além dessa lição que ele falou, eu coloco a minha, que é tipo, eu entendi que eu posso fazer tudo, sabe? Tudo é possível, eu posso realizar qualquer sonho que eu quiser, porque eu sempre sonhei em fazer teatro, só que eu nunca tive condições financeiras, onde eu morava, não tinha oportunidade de fazer teatro. E esse ano foi meu primeiro ano, e eu estreiei assim, no teatro numa peça enorme, sabe? Na escola, com tanta de gente me vendo. Então eu percebi que sim, eu consigo fazer o que eu quero, eu posso, só eu correr atrás e me deem oportunidades, né, para eu conseguir realizar meus sonhos. E eu sou eternamente grata por ter apresentado essa peça, eu sou eternamente feliz e é isso. Então, pessoal, agora eu tô aqui com a Letícia Mai, que é representante da trilha sonora. E Lê, conta um pouco pra gente como que foi o processo de criar uma trilha tão maravilhosa. Então, o processo para a criação da trilha começou logo no primeiro semestre. Eu e o Rian, a gente estava trabalhando só como parte da produção. Então, a gente trabalhava só no T2 de segunda-feira e era algo que tava muito abstrato, sabe? A gente começou escolhendo temas de certos personagens que a gente sabia que eram mais caricatos. E a peça inteira em si é bem caricata. Então a gente primeiro escolheu as músicas temas dos personagens, a gente escolheu as músicas para fazer as danças, a gente escolheu músicas pra gente apresentar aqui na frente. E no segundo
no segundo semestre foi que a gente começou a trabalhar com a sonoplastia mesmo, que era a gente observar os movimentos que tinha no palco, as marcações e as ações que tinha no palco e atribuir sons a essas marcações específicas. E assim, foi um processo longo, porque às vezes vinha uma ideia e a gente executava, não estava muito bom, mas aí a gente mudava a ideia, ia para outra, assim, várias coisas acontecendo. Foi um processo demorado, eu acho que até a última semana dos ensaios a gente ainda estava criando coisa. E até na hora da peça a gente tinha coisa que ia fazer, a gente virou, não, vamos fazer agora porque não vai ficar legal. Então, assim, foi algo muito bom, deu pra estimular bastante o lado criativo e eu gostei bastante. Que bom. E aproveitando a oportunidade, foi você que deu a ideia do metateatro e eu acho que essa foi uma das características mais marcantes da peça. Todo mundo se divertiu muito com a Mel falando, não, volta e refaz. Aí eu queria que você contasse um pouco pro público de onde surgiu essa ideia. Então, a ideia do metateatro ela surgiu quando a gente estava no primeiro semestre, a gente estava trabalhando aí na ideia da peça. Foi, eu acho que logo no dia que a gente decidiu que ia ser o Alto da Compadecida, a gente estava com medo muito grande de fazer algo que, tipo, todo mundo já tivesse visto, sabe? Porque, querendo ou não, o Alto da Compadecida é uma peça que é muito conhecida pelos brasileiros. Então, a gente estava pensando em coisas que a gente podia fazer para deixar algo mais diferenciado. E eu lembrei que quando eu estava na minha escola antiga, no 6º ano, eu participei de uma peça que a gente usou um metateatro, que a gente começava fazendo Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. E no meio da peça, todos os atores se juntavam e falavam assim, a gente não vai mais fazer isso, a gente quer fazer outra peça, a gente vai fazer Romeu e Julieta. E eu dei essa ideia pra Paty, pra Lari, pra galera que tava trabalhando no roteiro, e a gente virou assim, dá pra gente fazer isso, a gente pode incluir diretores, a gente até trabalhou a ideia dos palhaços, de serem parte do roteiro, e basicamente veio daí. Eu acho que foi uma ideia que ajudou a gente bastante, principalmente na parte da improvisação, que deu pra, assim, passar por vários perrengues de uma forma lisa e tranquila, né? Paty, para fechar, eu queria saber, nesse ano que foi tão atípico, como a gente conversou, foi tão diferente dos outros pelos quais a Cia passou, eu queria saber o que você tirou dos Mambembes. Acho que eu tirei muitas coisas. Eu tirei principalmente uma alegria, uma satisfação, um prazer de ver todos aqueles alunos no palco. Uma sensação assim de recomeço, né, de retomada. Uma emoção grande e também uma coisa assim bem diferente que nunca tinha acontecido antes. É uma relação ali com a presença dos pais na plateia. Eu acho que isso foi muito emocionante também para todo mundo.